Amigas e amigos a mil por hora, 5 de agosto de 2021, um dia que passa a ter um significado monumental para a história da moto velocidade, na história do motorsport, em qualquer tempo. Porque foi o dia em que uma lenda anuncia a sua retirada das pistas. E por que lenda? Porque esse piloto ao qual me refiro, e vou falar o nome daqui a pouco, ele alcançou o patamar que dezenas de outros pilotos alcançaram. Milhares foram incapazes de conseguir. Esse piloto redefiniu um conceito de pilotagem, mostrou ao longo de quase 3 décadas uma finesse ao conduzir motocicletas de competição de 4 categorias diferentes e ser campeão em todas elas. Além de tudo, um carisma inexcedível, um caráter incrível, um fora de série. Ao nível do que foram Phil Reed, do que foi Mike Haywood e do que foram John Surtees na escola britânica dos anos 50, 60 e 70. Do que foi Giacomo Agostini, Ago, o maior vencedor da história com 122 triunfos. Como Ángel Nieto, Doce Masuno, que com toda a sua superstição nunca disse que era 13 vezes campeão mundial. A escola americana com Kenny Roberts, Kevin Schwantz, Randy Mamola e tantos outros. E mais recentemente, claro, também não podemos deixar de lembrar de Wayne Gardner, que fez também história nas 500 cilindradas. E as escolas espanhola e italiana, que acabaram se consagrando hoje como as mais fortes do planeta. E foi da escola italiana que saiu exatamente a personagem de quem falaremos nesse vídeo aqui no canal, que, claro, não pode deixar de ser outro que não o Dr. Valentino Rossi. Hoje o dia chegou. Muita gente ficou conjecturando: ah, ele não soube a hora de parar. Quem que sabe a hora de parar é ele. Quem tinha que saber a hora de parar é o Valentino. É claro que os resultados hoje depõem muito mais contra do que tudo aquilo que ele fez em vida, na carreira, iniciada lá em 1996, nas 125 cilindradas. Isso quando ele tinha 16 anos de idade, 16, 17 anos de idade. Era um garoto, começando uma longeva carreira que durou aí mais de 25 anos. Termina 25 anos basicamente, 26 temporadas no Mundial de Moto Velocidade com mais de 400 largadas e 115 vitórias. Acredito que se não fosse a lesão sofrida em Mugello quando ele era piloto da Ducati, e se não tivesse mudado para a marca de Borgo Panigale, o Rossi teria se aproximado mais ainda do recorde do Ago. Teria ameaçado, talvez até, se tornar o maior vencedor da história, e até, enquanto ele esteve em ótima forma, enquanto a motivação estava em alta, o Valentino quase que nos deu a ilusão de que esse recorde do Agostini seria quebrado, que é um recorde que perdura há 45 anos. Esse recorde é datado de 1976. Na verdade, claro, o Ago já tinha mais de 100 vitórias, havia muito antes disso. E ele se beneficiou de um acontecimento que o Rossi não teve para lhe ajudar. Agostini correu em 2 categorias diferentes, a 500 e a 350. Conquistou 15 títulos mundiais de moto velocidade. Valentino ganhou 9 em 4 categorias diferentes. Foi campeão consecutivo em 5 anos direto. 500 e MotoGP. Ele se tornou o primeiro campeão da MotoGP. Eu tive o privilégio de ver o Valentino Rossi ser campeão mundial pela primeira vez na MotoGP no Brasil. Vi também uma atuação monumental dele na chuva em Jacarepaguá em 2000. Posso me considerar um privilegiado por ter visto a história sendo escrita diante dos meus olhos. E é por isso que eu lamento esse momento, que um dia ia chegar, que uma hora ia chegar, e tudo fazia crer que ia chegar mesmo esse ano de 2021. Pelos, como disse, poucos resultados alcançados nesse campeonato.
O Valentino foi rebaixado para a equipe SRT, que é uma equipe satélite da Yamaha, que está em 19º no Campeonato Mundial de Pilotos. O melhor resultado foi um P10 em Mugello. Ora, qual a motivação que um piloto pode encontrar, já tendo passado dos 40, para continuar correndo, andando no final do pelotão? E detalhe, o Valentino não tem mais nada a provar para ninguém. Então ele que sabe de si. Não adianta o cidadão ir em rede social, por mais fã de moto velocidade que seja, ficar, mas o Valentino tinha que ter parado, blá blá blá, violino, sabe? Não dá, gente, não dá. O esportista sabe o seu limite físico. E o Valentino sobreviveu, né, fisicamente a uma fratura exposta na perna, que é um troço muito traumático para qualquer piloto. Eu lembro do Wayne Rainey, por exemplo, que podia ter sido campeão mundial, e eu também não citei como um grande exemplo da escola americana, assim como o Ed Lawson, também não falei do Ed Lawson. Me perdoem, amigos e amigas que estão acompanhando esse vídeo. E claro, também podemos falar do Alexandre Barros, que é um grande rival do Valentino, e quem o Rossi respeitava muito, é bom que se diga. Mas o Wayne Rainey, por exemplo, passou pela frustração de estar liderando o campeonato, cair em Misano e ficar paraplégico. E o título cai no colo do Kevin Schwantz, temporada de 1993, das 500 cilindradas. Então, eu acho que o Valentino é um cara absolutamente privilegiado. O Dohan, que eu também não citei, e os nomes começam a vir na memória, o Mick Dohan poderia ter ganho o primeiro campeonato dele, mas sofreu um mega acidente em Assen, a perna dele ficou isso aqui, e ele veio correndo o Brasil mancando. E em Interlagos, ainda por cima, que era perigosíssimo, que foi uma corrida que ninguém entendeu como foi realizada em São Paulo, o GP do Brasil de moto velocidade, numa pista tão perigosa. E a gente está vendo como Interlagos é perigoso para a prova de moto, com as mortes que aconteceram por aqui. Mas voltando ao Valentino, a gente viu aí que ele teve diversos exemplos, e fora, claro, o trauma da morte do Simoncelli, a quem ele acabou atropelando. Foi um incidente involuntário, podia ter sido qualquer outro piloto, mas acabou sendo o Valentino. E as querelas que ele teve com rivais como o Sete de Bernal, que enfiou a viola no saco, e o Marc Marques, que não enfiou a viola no saco e hoje quer ser realmente o grande protagonista, porque mostrou que tem cacife para ser o grande protagonista da MotoGP. E que também está aí se recuperando de uma lesão muito séria. Então, quando um piloto convive num esporte de altíssimo rendimento, com o perigo, ainda mais a MotoGP, que o piloto fica exposto, e principalmente a questão das lesões, da parte física, o Rossi pode ser considerado um privilegiado, porque atravessou praticamente 2 décadas e meia com, vá lá, 2 lesões graves, se tanto, e Covid. Que outro piloto conseguiu isso? Tanta longevidade e não ter tantos problemas físicos? Difícil. E o Valentino, com todo o seu carisma, conquistou o público, conquistou o povo, redefiniu a MotoGP como espetáculo. Eu acho que muito do que a Dorna faz e fez desse período para cá, esses 20 e tantos anos, essa evolução toda, eu acho que se deve muito a um chamariz chamado Valentino Rossi. As comemorações insólitas, quem não se lembra dele levando uma boneca inflável como Cláudia Schiffer? Frango, torcida, todos os caras vestidos de Ronaldinho, Branca de Neve e os 7 Anões, boliche. Cara, o Rossi foi uma lufada de ar fresco no esporte a motor, que nós vivemos essa diferença, né, de postura dele, despachado, do tipo não tô nem aí, do que com o Schumacher, que era aquela frieza germânica. E o Rossi latino, italiano, aquela coisa toda, engraçado, uma personagem divertida, com aquela magreza toda, cabendo em 1,82 m de altura. O Rossi realmente vai fazer uma falta danada para o Mundial de Moto Velocidade. Como piloto, já faz falta, até porque, lamentavelmente, as performances já não são mais as mesmas, mas a gente tem que lembrar do Rossi
com aquele piloto inexcedível que conquistou 235 pódios, além das 115 vitórias, ainda teve somados outros pódios que o fizeram chegar a 235 pódios no total, entre segundo e terceiro lugar, em 414 corridas, 9 campeonatos mundiais. Meu Deus do céu. Monstro, né? Monstro. Lenda. História. Então, amigas e amigos, por tudo isso, e também pelo que deve vir pela frente, o Rossi, como agora dono de equipe, podendo se concentrar na VR46 em suas operações de Moto2 e MotoGP, onde a equipe se servirá de modelos Ducati, e pode ter o meio-irmão dele, o Luca Marini, para a próxima temporada, ainda está negociando ver quem vai andar nessa motocicleta, não se sabe ainda se o Enea Bastianini fica, mas ficamos com um sentimento muito bonito. Ficamos com o sentimento de que vimos a história escrita, repito, a história foi escrita diante dos nossos olhos. Eu não vi Giacomo Agostini. É como a geração atual que não viu Pelé, e que viu Messi, e que viu Cristiano Ronaldo, que vê ainda porque os dois não penduraram as chuteiras ainda, mas estão perto dele. E quem vai pendurar o macacão de couro de canguru, e aqueles capacetes, o sorriso, o Aitraito Push Veriarda, que é muito engraçado aquele sotaque italiano dele, falando inglês, Valentino Rossi. É uma porta que se fecha ao fim da temporada, e quando começar esse fim de semana de GP da Estíria, 10ª etapa do Campeonato Mundial, de volta depois de uma longa pausa após as férias de verão, a gente vai começar a ver um vazio enorme se abrir diante dos nossos olhos, e quando o campeonato acabar em Valência, teremos a sensação de que uma lenda se foi. O número 46 e a sigla VR entram para a eternidade. Valentino Rossi tem as equipes de Moto2 e MotoGP e tem uma vida inteira para descortinar, e pode ser nos carros, e pode ser no Gran Turismo, pode ser no Endurance. Valentino, 24 horas de Le Mans te espera. E você vai ser com certeza tão feliz quanto você foi em sua gloriosa carreira, que lhe rendeu um título de 125, um de 250, 97, 99. Um título na última temporada das 500 cilindradas. Eu presenciei esse feito em 2001, aqui no Rio de Janeiro. Essa vitória monumental do Rossi na última prova da história das 500. Viu o Rossi ser campeão pela primeira vez da MotoGP, debaixo de chuva, em Jacarepaguá, e depois títulos em sequência até 2005, e depois 2008 e 2009. A chama, ela foi se apagando. Ela ainda está acesa, mas está se apagando, como num candeeiro, como uma vela que fica num candelabro, esperando só o vento soprar para a última gotícula de fogo se apagar. Valentino, você fez história, você é a história contemporânea da MotoGP. Ciao, dottore. Grazie per tutti. O A Mil por Hora volta com muito mais, e a gente se despede, claro, não só desse vídeo, como também do Valentino Rossi. Se você gostou desse vídeo, então curta, compartilhe, ative as notificações de conteúdo e lembrou, mais uma vez, que na próxima semana nós vamos ter Ricardo Zonta na live do canal, e no dia 15, João Carlos Costa e Ricardo Grillo para falar de 24 horas de Le Mans. Claro que o Zontinha também vai falar de Le Mans, mas a Stock é um ótimo, vamos falar de tudo com o Ricardo, que é um ótimo papo. Então, não se esqueça de dar o seu valeu, valoriza aí o trabalho do A Mil por Hora, ajude esse canal a continuar de pé. A gente está aí com tijolinho por tijolinho, chegando a 4.200 inscritos. Faça parte, seja membro, faça parte da família A Mil por Hora. Grande abraço e até a próxima. Ciao Vale, ciao dottore, grazie per tutti.